O que me deixa mais frustrado no assunto do colesterol são duas coisas. Primeiro, não se pode questionar. Quando você não questiona uma coisa, a gente sai de ciência e entra em religião. E a outra coisa é que se os tratamentos para baixar o LDL fossem tão efetivos quanto alguns rogam, a gente não estava discutindo nada. Porque ia ser uma coisa tão óbvia. Veja, penicilina, quando foi lançada, era uma coisa assim, você pegava 10 ratos com infecção, dava penicilina para os 10, não morria nenhum. Aí você deixava 10 com infecção sem penicilina, morriam todos, ou 9. Aí você fala, meu, isso funciona. Agora, quando você pega 1.000 pessoas e em vez de infartar 3, infarta 2, sei lá, você fala, pô, tá, não é um blockbuster. Sabe, se fosse uma coisa, olha, eu tô tomando simvastatina e eu tô rosuvastatina, o que você quiser, e eu tô imune ao infarto, não ia ter discussão. A gente fala, tá bom, não interessa se subiu o colesterol, se baixou o colesterol, se o remédio evita o infarto, acabou a discussão. Só que o infarto continua sendo a primeira causa de morte. E boa parte das pessoas que infartam não tem colesterol alterado. Será que a dieta carnívora é para todo mundo? Quais são os principais benefícios? Estou aqui para ter um bate-papo maravilhoso com o Dr. Dário. Muito obrigada, doutor, por ter disponibilizado um tempo na sua agenda, que eu sei que é muito corrida, para estar aqui conosco. É um prazer enorme ter você aqui, eu te admiro muito, já te acompanho há muito tempo nas redes sociais, vejo o trabalho que você faz, incrível, com seus pacientes, tanto no conteúdo, com informação, para quem não pode ter acesso a um tipo, né, de atendimento mais especializado. Eu vejo que isso hoje em dia é algo maravilhoso quando a gente vê outros profissionais, médicos, produzindo um conteúdo ali que de fato vai agregar para a saúde da população. Para quem não conhece, gente, o Dr. Dário Berolini, ele é cirurgião do aparelho digestivo e também atua na parte de promoção à saúde, com atendimentos tanto presenciais quanto online. Te agradeço, Dr. Dário, e se apresenta, se sinta em casa, se apresente para o pessoal aqui. Oi, Tami, obrigado aí pela oportunidade. Você sabe que uma das coisas que mais irrita mesmo é quando eu tô vendo alguém no Instagram, você estava falando, e o cara fica, depois eu vou te falar, na segunda parte você vai ver, né? Eu acho que, tudo bem, é uma estratégia de marketing, mas eu tento, pelo menos, colocar um valor em tudo que a gente fala, né? Porque hoje a gente vive num mundo tão confuso, tão bagunçado, e ao mesmo tempo o que a gente quer desmistificar é tão amedrontador, né? Uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica, que eu tento pelo menos colocar um conteúdo que seja fácil de digerir e que tenha alguma informação para o paciente. Mas como você disse, a minha origem é como cirurgião. Eu vim de uma faculdade bem tradicional, que é a USP, lá em São Paulo. Trabalhei lá durante 18 anos como professor de cirurgia. E, ao mesmo tempo, vinha para São José, que é onde eu moro hoje. Ficava indo e voltando. Até que eu falei, vou acabar dormindo na estrada, vou morrer aqui. E acabei largando o HC. E aqui em São José eu atuo mesmo como cirurgião do aparelho digestivo. Amanhã tem uma endometriose enorme para ajudar. E acabo também fazendo a parte, como você falou, de promoção de saúde, que é basicamente a orientação de hábitos ancestrais, onde naquela época que as pessoas eram saudáveis, mais saudáveis do que hoje, associadas à tecnologia que a gente tem hoje, né? O que dá uma grande liberdade para a gente para ajudar a paciente. O que é inédito, hein? Porque antes eu tentava ajudar, não conseguia. A única forma que eu conseguia ajudar era com a faca. É verdade, é verdade. Há quantos anos já que você está atuando nessa área, doutor Dário? Eu sou formado há 30 anos como cirurgião e, nossa, bastante tempo, né? E, mas eu me formei em 95, então vou fazer 31 anos agora. E na parte de promoção de saúde, na verdade, as pessoas começaram a me procurar para isso gradativamente por causa do Instagram ou colegas médicos que viam o que eu fazia no meu dia a dia e queriam matar sua curiosidade, ver se podia ter alguma utilidade para eles.
Mas nessa história de dieta, eu lembro que eu comecei a mudar a minha forma de comer, minha forma de enxergar a alimentação em 2015 para 2016. Que E é legal. muito engraçado, você sabe, porque eu vejo ficha de pacientes antigos, né, daquela época, e às vezes eu falando, paciente com dor de estômago, com uma dieta boa, né, eu vejo o que eu considerava uma dieta boa O que naquela era a época, eu dieta falo, boa da época, é, gente? O que será? pois é. Uma dieta boa não costuma dar dor de estômago, mas de qualquer forma, né, você vê como a gente mudou muito. E uma vez que você é aquela história, depois que você vê, você não tem como desver, né? Então, quando você começa a ver a coisa de um jeito diferente, dando resultado para você, para sua família, para paciente, seria até antiético da minha parte não mergulhar mais nisso. Porque pela primeira vez eu comecei a ver gente que eu comecei a ajudar de fato com coisas que não fossem cirúrgicas, e até mesmo cirúrgicas, viu? Então, assim, para dar um exemplo, a gordura no fígado, né, esteatose. Eu não conseguia ajudar ninguém falando para comer de 3 em 3 horas pão integral. Ninguém melhora da esteatose fazendo isso. E quando você para, nossa, uma dieta com menos carboidrato, com mais proteína, sem óleo de soja, sem açúcar, pô, aí a esteatose vai embora, ou melhora, pelo menos na enorme maioria dos pacientes. E nos casos cirúrgicos, isso me ajudou também muito. Hoje mesmo eu atendi um paciente que, putz, é aquela história da maldição e da bênção ao mesmo tempo. Ele teve uma diverticulite horrorosa, horrorosa. Então você imagina que ele teve uma perfuração intestinal de um divertículo. Essa perfuração foi bloqueada pela bexiga. Então ele perdia fezes pelo xixi, soltava pum pelo xixi, ficava tendo infecção toda hora, uma qualidade de vida horrível. Só que ele era extremamente obeso. E para operá-lo, eu apliquei nele uma dieta, uma cetogênica, animal-based, vai, o que fez com que ele perdesse 20 quilos e ajudasse muito na cirurgia. Precisei operar, precisei tirar um pedaço do intestino, costurar a bexiga, mas o legal é que o paciente, além de melhorar da dor, parar de fazer cocô pela bexiga, ele ficou extremamente grato, porque ele falou, pô, doutor, não tenho mais refluxo, minha esteatose melhorou, meu ânimo está melhor, eu não tenho mais dor de cabeça, eu consigo ficar 16 horas no meu trabalho sem comer e não tenho fome. Então, você vê que, poxa, não é que eu virei um nutricionista, mesmo porque eu indico os nutricionistas para me ajudar, mas o fato do paciente se sentir apoiado e ver nele um resultado positivo, e ao mesmo tempo para mim. Olha, vou dar um outro exemplo, assim, só para ficar da minha área. Uma das cirurgias muito grandes que a gente faz é a retirada do pâncreas. Então, às vezes, o paciente tem um tumor na cabeça do pâncreas. É uma cirurgia grande e a recuperação é sempre terrível. E para pensar, esses caras, em geral, são pré-diabéticos ou diabéticos. Aí você vai operar o pâncreas, tirar o pâncreas deles, ou seja, eles vão diminuir a produção deles, vão diminuir a capacidade deles de lidarem com carboidratos, né? E o pior de tudo, como eles são caras meio que viciados ou acostumados a comer muito carboidrato, e eles vão ter que ficar no pós-operatório alguns dias sem comer por causa dessa cirurgia, eles acabam fazendo uma gripe low carb durante o pós-operatório. Então, todo aquele mal-estar que alguém que sempre comeu carboidrato e de repente resolve cortar carboidrato, o cara tem no pós-operatório. Então, ele vai para a cirurgia inchado, enjoado, com diabetes descompensado. Aí você opera ele, o diabetes piora, o cara fica em jejum alguns dias, por mais que você dê um sorinho hidratando, ele fica com mal-estar, com fraqueza, enjoado, dor de cabeça. Agora, você pega um paciente desse, coloca numa dieta low carb, cetogênica, um mesinho antes da cirurgia, enquanto ele vai preparando, pô, o cara vai no pós-operatório, a glicemia dele não altera nada, ele aguenta o jejum numa boa. Quando ele come, a gente não prioriza a sopa de batata, prioriza um ovinho mexido, uma caninha moída. É outra recuperação. Não tem inflamação intensa, não cai albumina igual os outros caem, que é um sinal de desnutrição. Então, poxa, não tem por que não usar essas armas na minha profissão, né? Eu fico com dó dos outros cirurgiões não conhecerem isso. Eu Só que, também. infelizmente.
né? É uma dificuldade propagar esse conhecimento, porque entre meus pares, é, as pessoas mais próximas, de uma forma geral, vou dizer que elas me admiram, pelo menos como um estudioso. Ah, elas podem discordar de algumas opiniões minhas, mas elas sabem que eu estou embasado. Elas podem. Estou embasado, não é da minha cabeça, né? Mas para quem não me conhece tanto, fica uma situação difícil, né? Você ter que fazer uma abordagem tão diferente assim com seus pacientes. Acho que você sofre com isso também. Na verdade, não é nem que seja, assim, é diferente do que as Você pessoas faz. consideram ser o saudável, né? Que é aquilo que você disse. Eu achava que eu estava muito bem com o meu estilo de vida, com a minha saúde, comendo bem, mas quando a gente vai entender de fato a estratégia cetogênica, né? Animal-based, mesmo que entre às vezes ainda com alguns outros alimentos, mas que não vai quebrar a cetose, e a realidade é totalmente diferente, principalmente para sua área de atuação, que é a área digestiva, né? Eu percebo Nossa, assim que o paciente que vem desse estilo de vida de ser muito saudável, que é um estilo de vida às vezes até vegetariano, eu não vou nem falar o vegano, muda demais o perfil do pH. Então a pessoa começa com hipocloridria, não consegue digerir, dali ela qualquer coisinha que ela come, ela fica com mal-estar. O intestino paga um preço gigantesco, porque as fibras estão ali dando aquela falsa sensação de que o intestino está funcionando, porque tem um bolo fecal, porque está eliminando aquilo que é lixo. Tecnicamente, eu ah, falo que é lixa com é lixo, né? lixo, é É a resíduo, né? lixa das fibras com lixo, porque sobra e precisa ser eliminado. E quando vê, acaba tendo outras alterações graves. Eu percebo que pacientes que tem muita H. pylori está muito relacionado com o pH também estomacal, de tanto ficar comendo fibra, fibra, folha, 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 Ah, e aí fica com aquele pH de coelho, e o nosso pH é quase de urubu, para a gente conseguir digerir o que deveríamos digerir, e com isso a gente teria mais qualidade de vida, mais saúde, com um pH melhor, e como consequência, uma melhor nutrição, porque se a pessoa não consegue digerir, isso que eu explico muito para os pacientes, eu falo, gente, se você não digere adequadamente, você não está nem aproveitando todos os nutrientes de tudo que você come, por mais nutritiva que seja a dieta, se você não tem um suco gástrico eficiente, sem contar que quem paga a conta muitas das vezes é a vesícula, né? Que aí a vesícula fica ali travada e a pessoa é. não consegue de fato digerir. Aí é o ponto que a gente coloca qualquer pouquinho de gordura, a pessoa passa mal, tem diarreia. Você. Não, eu acho interessante esse ponto que você citou, porque antigamente tinha os 4 Fs, né? O que é os 4 Fs? Female, fertile, forte and fat. Então, mulher com mais de 40 anos, gordinha, que já teve vários filhos. Era esse o padrão de encontrar alguém com pedra na vesícula. E hoje a gente continua encontrando esse padrão. Mas eu também vejo muita pedra na vesícula em nutricionistas tradicionais. Justamente porque, por ter medo de gordura, né, a pessoa não usa a sua vesícula e acaba ficando empedrada, né, porque a vesícula nada mais é do que um concentrador de bile. E se ela concentra a bile demais, você nunca estimula a sua vesícula com gordura, que é o que estimula a vesícula, dá pedra na vesícula. Então é interessante isso, que você vê dois extremos. Você vê aquela moça ou homem obeso com síndrome metabólica e pedra na vesícula, e você vê do outro lado aquela moça magrinha sarcopênica que também está com pedra na vesícula, né? E é triste, porque é teoricamente uma expert em nutrição, quando na verdade ela é uma expert no que ela aprendeu de nutrição, que é bem diferente do que a gente deveria comer, né? Sim, verdade. O que de fato, doutor Dário, te fez, né, você já citou alguns exemplos de aplicação na prática clínica, o quanto a dieta cetogênica é importante para determinados casos, mas o que fez você virar a chave e falar assim, vou aplicar em mim? Como era antes o seu prato, sua refeição, como era o seu estilo de alimentação? Porque você começou com você também, né, eu acho. Depois com os pacientes, Sim, como foi? sim. Não, eu comecei comigo. E depois eu fui gradativamente passando para os pacientes. E se eu esquecer, depois você me pergunta do meu primeiro caso de doença de Crohn, que eu me surpreendi.
Mas, assim, o que aconteceu é que, indo lá para trás, 2015, meu cunhado querendo fazer um curso de alta performance, ele tem umas coisas meio diferentes, né? Ele perguntou para mim, escuta, eu estou tentando aqui melhorar minha performance e tal, e me falaram de uma tal de dieta cetogênica, o que você acha? Bom, aí como um médico bem formado, cirurgião, eu falei, não tenho a menor ideia do que é cetogênica, porque ninguém sabia naquela época o que era uma cetogênica. Só que eu falei, olha, eu vou dar uma estudada e eu te falo. Aí eu vi lá que dieta cetogênica era uma dieta que você cortava carboidrato e que você comia muita gordura. E claro que a minha resposta imediata foi, Davi, esquece, essa dieta vai fritar seu cérebro porque não tem carboidrato e vai fritar teu coração porque ela é rica em gordura. E se você falar que os homens da caverna faziam ela, eu vou falar que eles também morriam com 20 anos, 30 anos, então tá bom, pode fazer o que você quiser, pode fumar, que não vai acontecer nada. Só que isso me deixou um pouco incomodado, porque o meu hobby é ler. Eu adoro ler. E se você for ver meus livros, sei lá, qualquer um deles aqui que estão aqui do lado, não é aqueles Bianca, Sabrina, histórias de amor, e nem histórias policiais. Eu só leio livros sobre ciência. Aqui eu estou usando um pedestalzinho de livro para o celular ficar da minha altura, ó. Evolução do Richard Dawkins, A Riqueza e a Pobreza das Nações, A Evolução de Deus. São livros para, sei lá, para aprender alguma coisa, não só uma historinha. E muitos desses livros que eu lia eram livros que em algum momento citavam alguma coisa de comida. Então eu vou te falar um que eu li recente, foi A Viagem do Beagle, do Darwin, ao redor do mundo. E é muito engraçado, porque ele vai falando, né? Os nativos daqui comem assim, comem assados, né? E são super saudáveis. E quando eu falei, caramba, boa parte dessas populações do livro que eu estou lendo faz exatamente aquela dieta que falou lá, tal da cetogênica. Será que ela é ruim assim, né? Porque os caras falam que os índios eram saudáveis e só comia caça praticamente. Esse próprio livro do Beagle, do Darwin, é muito interessante, porque você vê que, por exemplo, no Tahiti, eles tinham uma dieta bem diversificada, era um lugar tropical, tinha bastante fruta, tubérculos. Mas quando você vai ver no sul do Brasil, da Argentina, no Paraguai, Uruguai, lá para 1830, tinha o povo gaúcho. O povo gaúcho caçava vacas e comia vacas. E a única coisa que eles comiam eram as vacas, não tinha mais nada. O próprio Darwin comentava assim: poxa, esse povo nossa, eles são super saudáveis, eles ficam dias sem comer, não estão nem aí. E eles só comem, não tem nenhum legume, nenhuma fruta, só comem isso. Então, eu não estou falando que todo mundo tinha uma dieta carnívora, vamos dizer assim, mas você começa a ver que tinha um padrão nessas populações muito diferente do que se considera hoje saudável. E a partir do momento que eu percebi que todo o meu conhecimento desses livros entrava em direto choque com o conhecimento da faculdade e que tinha um grupo aí achando que performance melhorava com essa tal de dieta, eu resolvi estudar um pouquinho mais. E aí, para minha surpresa, você começa a achar um monte de artigo no PubMed, mesmo naquela época, né? E fala, pô, tá bom, tem sentido. Ainda mais quando você começa a relembrar da fisiologia, né? Porque eu brinco que na medicina, toda a bioquímica que é dada no primeiro ano, na verdade, a gente está aprendendo truco. Truco, a gente não está na aula, a gente foge da aula, estuda para a prova, depois esquece tudo. Mas aí você fala: caramba, casa com a bioquímica, caramba, casa com a fisiologia, caramba, casa com a anatomia, só não casa com o que a gente aprendeu, Com né? o que diz nas diretrizes, né? Exato, não casa. E aí, uma vez que eu vi, pô, todo um componente antropológico, histórico, paleontológico, fisiológico, anatômico, vamos testar. E aí, de repente, testei em mim. Né? E aí é aquela história, eu não era um diabético, embora a minha hemoglobina glicada tenha diminuído, minha insulina, eu não tinha insulina antes, nunca tinha pedido uma insulina, mas minha insulina baixinha, meu triglicérides caiu, aquela coisa toda. Mas é o que eu estava conversando com um amigo meu. Eu não mudei minha dieta porque eu falei, nossa, meu triglicérides está mais bonito. Eu não estou sentindo meu triglicérides, nem sei como é que ele está. Eu mudei porque a partir do momento que eu comecei a mudar, é, é, meu parâmetro de normalidade também subiu o sarrafo.
Falei, pô, peraí, eu começava o dia bem, no fim do dia eu estava acabado. Eu tô com energia. Eu posso correr à noite se eu quiser. A minha cabeça, putz, tem hora que não funcionava tão bem. Não, agora eu consigo pensar numa boa. Eu tinha que comer pouco para não engordar. Agora eu posso me esbaldar de comida e eu não engordo. Sei lá, eu comecei a sentir a fome. A fome era interessante. Eu era um cara que, quando ficava com fome, minha esposa falava: ai meu Deus, ele vai atacar o garçom, ele vai morder não sei quem, sabe? Ela ficava preocupada. Então eu Tava ficava daquele jeito, irritadíssimo. irritado, e é complicado, porque às vezes você entra numa cirurgia. Eu tenho uma formação diferente do que se tem hoje. Os meus alunos do HC nos últimos anos, eu ficava frustrado, porque você está no meio de uma cirurgia dificílima, ele falava, tá na hora de eu comer, tá na hora de eu, acabou meu Tomar plantão. whey. E eu falava, ai meu Deus, não é para sair. Tudo bem, vai, mas para mim, entrou em cirurgia, tem que ir até o final. A cirurgia Com mais certeza. longa que eu já participei na minha vida, eu lembro que eu era R2, residente do segundo ano. Eram 9 horas da noite, eu estava de plantão, eu falei, bom, agora eu vou jantar. Já passei visita em todo mundo, vou jantar. E o meu residente-chefe falou assim, não, vamos fazer o seguinte, é só um enxerto femoropoplíteo, estava entupida a veia de um diabético, para variar, e aí eles iam fazer uma ponte safena na perna, vai. É uma cirurgia de 2, 3 horas, não é uma coisa terrível. Eu falei, tá, vamos fazer, depois eu janto. Todas as tentativas deram errado, a única solução era tentar dar certo, chama o R3, chama o R4, chama o R5, chama o professor, chama não sei o quê. A cirurgia não deu certo, mas ela terminou às 9 da manhã. Eu era o menos graduado. Como é que eu ia pedir para sair do campo cirúrgico para fazer xixi? Não tinha isso naquela época. Então eu fiquei das 9 da noite até as 9 da manhã, quase morrendo, não conseguia fazer xixi depois, fiz bexigoma. Mas por que tudo isso? Porque era aquela visão daquela época. E quando eu ficava todo esse tempo sem comer, acabou. Meu humor ia para o brejo, minha cabeça ia para o brejo. Hoje eu continuo sendo um ser humano, continuo tendo fome, cansaço, mau humor, tudo bem. Mas você me coloca numa cirurgia longa, igual vai ser essa de amanhã, eu acho que ela vai durar umas 5 horas, 6 horas. Tá bom, estou preparado, sabe? Então, isso é uma coisa que eu comecei a me sentir um super-herói. Tanto é que, putz, meu corpo melhorou, minha resistência melhorou. Naquela época eu corria, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a se empolgar, né? E corre 10, corre 20, corre 30. Comecei a correr corrida de montanha, e aí eu ia em jejum nessas corridas, e às vezes é uma estratégia boa, às vezes não era tão boa, mas eram corridas de 6 horas, 5 horas, e sabe, eu agora não faço mais isso, mas eu me senti um super-herói. E aí, uma vez que você passa por isso, óbvio que você vê seu pai gordinho, você vê sua mãe com algum problema, você vê seu irmão com não sei o quê. E aí acho que todo mundo passa por aquela fase de evangelização, que é complicada, né? Porque você vê um cara lá diabético, você quer conversar com ele. Você vê um cara, sei lá o quê, você quer conversar com ele. E eu sofri com isso, Tami, que você não imagina, porque eu via pessoas assim, né? Às vezes um amigo vinha para mim e falava: a mãe de não sei quem, cuidado, ela tá com Alzheimer. Aí você via a pessoa de 60 anos com Alzheimer bem leve. E eu falava: ai, é essa mulher que ia se beneficiar de uma cetogênica, sabe? Não é aquela que já, sabe, não tem mais cérebro, coitada. Mas aí você vai falar, as pessoas não entendem, é complicado. E então, ou a mesma história, às vezes você vê um cara que está lá, colesterol de 230, e aí quer encher de estatina, não sei o quê. Você fala, e será? Então, isso, passei por uma fase que me deu muito anticorpo, com a melhor das intenções, você acaba entrando em atrito, né? E aos poucos a gente vai lapidando, vai ficando na nossa, e fui estudando e aprendendo um monte de coisa e aplicando nos meus pacientes. E aí não tem jeito. Quando você vê aquele paciente que nunca melhorava, melhorar, sabe? Então, você falou do estômago. Na minha cabeça era assim, tanto que eu não entendia. Eu ia no congresso, ó, doença do refluxo, tá. Doença do refluxo, você vai dar um omeprazol da vida por 2 meses. Aí você para. Ué, mandei volta. Volta todos os sintomas. É óbvio que volta. É o mesmo cara fazendo a mesma coisa. Por que não ia voltar o mesmo problema?
E aí, quando você fala, pô, peraí, corta isso, corta aquilo, aumenta isso, aí o cara melhora? Sem remédio? Eu nunca tinha visto isso. Né? Eu lembrei o caso do Crohn que eu te falei. O Eu caso ia do te Crohn, perguntar agora do Crohn. então, esse caso foi um dos primeiros casos que me surpreendeu. Crohn é uma doença inflamatória intestinal grave, ferrada. Tudo bem que é igual batida de carro, tem uma que nem amassa, tem uma que morre todo mundo. Tem Crohn's gravíssimos. Você imagina gente que fica vazando cocô pela pele, febre toda hora, obstrução intestinal. É uma catástrofe. O Crohn a gente apanhou muito, né? Melhorava agudamente com corticoide, mas não tinha o que segurar cronicamente. Hoje tem alguns biológicos que ajudam bastante. E eu lembro de um paciente que ele veio com doença de Crohn e era aqueles cara meio natureba, sabe? Não queria remédio, não queria nada. E numa fase que eu ainda era muito alopático. E eu lembro que naquela época eu orientei para ele o que seria mais ou menos uma dieta sem lectinas, vai? Animal based sem lectinas. Eu acho que eu estava influenciado pelo livro lá do Plant Paradox do Steve Gundry, e falei, tira as lectinas, tira os açúcares, aumenta as proteínas. É basicamente uma alimentação cetogênica com poucos vegetais, vai. E eu lembro que eu falei para ele, olha, você está anêmico, tem uma massa palpável na tua barriga, você não para de ter diarreia. Então, você vai tomar azatioprina, você vai tomar adalimumab, você vai tomar corticoide. Passei por uma porrada de remédio. E ele perguntou, mas não posso fazer nenhuma dieta? Eu falei, pode. E você vai fazer assim, assado, tira o pão, tira açúcar, tira óleo de soja, aumenta isso daqui, não sei o que lá. E aí ele voltou depois de 2 meses e ele estava ótimo. Era um engenheiro da Embraer, 37 anos na época, 30 e poucos. Ele estava ótimo. E eu fiquei surpreso, porque eu falei, nossa, não estou nem palpando a bola na barriga dele, melhorou pra caramba. Aí a gente aproveita para subir no tamanco, né? Tá vendo, seu imbecil, como o remédio te ajudou, você tomou os remédios que eu falei e você melhorou, sua anemia melhorou, blá blá. Depois que eu fiz todo o meu discurso, aí ele falou, só que eu não tomei nenhum remédio, só fiz a dieta que você falou. E aí eu mesmo não acreditava na minha dieta, né? E foi a primeira vez que eu passei a acreditar um pouquinho mais. Porque Crohn é uma doença muito ruim para melhorar com Nessa dieta. época você ainda Retocolite. não estava fazendo a cetogênica já? Não, eu já Já fazia. Só fazia? que é essa época, 2016, você chegava para alguém e falava: corta um pão. E ela cortava eu, cortava o médico. Só É. de falar cortar o pão, não estou nem falando de cortar açúcar, arroz, feijão. Leite, queijo. Ah, e aí é complicado. Agora, eu lembro um outro caso de Crohn também que foi muito legal, porque era um paciente que assim, ele entrou caquético no meu consultório, mal, mal. E é um paciente particular, só que você via que era aquele paciente particular que a família fez uma vaquinha para ele poder passar com você, porque não tem muitas condições econômicas e tal. E ele estava péssimo mesmo, não saía do banheiro, não parava de fazer cocô toda hora. E ele já tinha passado no médico do SUS, o médico do SUS já tinha indicado para eles bons remédios, só que ele estava esperando os remédios, porque tem uma certa burocracia, são remédios muito caros. E aí eu falei, olha, não está nada errado essa prescrição, mas já que você não está conseguindo um remédio, vamos tentar fazer isso, fazer aquilo e tal. Nesse paciente, eu entrei com uma carnívora logo de cara. É lógico que tem alguns detalhes, você não vai pedir para o cara logo de cara ficar comendo picanha, né? Mas assim, carne cozida, caldo de carne, blá blá blá, e eletrólitos e tal. E cortei um monte de coisa. E esse caso foi tão legal porque na primeira consulta ele veio com um monte de gente, parecia um velório. Todo mundo entrou na minha sala, não cabia, porque só dá para 2 pessoas, 3, tá um monte de gente lá. E ele voltou depois de um mês, ele fez questão de fazer uma flexão, sabe, de braço assim no chão. Era um cara meio da roça, ele devia ser bastante forte. Antes então ele começou a fazer, olha, eu estou fazendo até flexões. Oh, Falei, meu pô, Deus. que legal. E no final das contas, até onde eu sei, ele não precisou nem começar os remédios, né? Se ele vai ficar só numa carnívora, se vai migrar para outra dieta, o que, que vai, o que, que não vai, eu não sei, porque depois eu perdi o acompanhamento. Mas é uma coisa que para mim ainda hoje eu vejo como um milagre. Sabe? Você Melhora fala, muito putz, rápido, né? Como nossa, tem pode? alguns casos que você fica abismado.
Eu não vou dizer que tem casos que não melhora, também tem. Tem caso que é difícil, que é complicado. E olha, por que que eu opero? Eu opero porque tem gente que precisa ser operada, não tem jeito. Porque a Mas, pessoa não teve um auxílio antes, né? Antes da coisa sim. ficar feia, né? Não, sim. E tem coisas que são assim tão normais no dia a dia das pessoas que elas não cai a ficha que teria que tirar aquilo. Né? Eu vou dar um exemplo assim, bem do dia a dia. Eu vejo como algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas com crise de diverticulite, de repetição, têm sensibilidade, por exemplo, a trigo. E trigo é uma coisa que é tão comum na nossa dieta aqui atual, que o cara fica comendo toda hora, mas é nítido. Você vê que o cara tira, ele melhora. Agora, cada vez que você vai tendo uma inflamação, começa a ficar lá uma deformidade no intestino que às vezes ela não volta. É a mesma coisa que você falar, nossa, vou fazer uma dieta carnívora. Pode fazer, mas se você tem uma queimadura no seu rosto, a queimadura vai continuar lá, não vai desaparecer. Então tem um ponto que você fala, não tem jeito, vai ter que operar. Agora, eu fico com dó, porque a, a, eu acho que o grande problema é o paciente não saber essa possibilidade, sabe? Eu sou muito liberal. Então, por exemplo, a gente às vezes chega lá um paciente falando: olha, estou fazendo carnívoro, o colesterol subiu. Tem paciente meu que se sente mais seguro nessa situação tomando remédio. Tem paciente que se sente mais seguro deixando o colesterol igual e tomando suplemento. Tem paciente que quer mudar a dieta para baixar só com a dieta. E eu acho que a gente tem que dar suporte e orientações em todos esses cenários. Né? É, falando do colesterol só um pouquinho, eu acho engraçado. Eu, eu já vi alguns assim, médicos, né, cardiologistas, falando: você não vai querer tomar remédio de colesterol, então você não vai tratar comigo. Mas eu nunca vi o mesmo médico falar assim: você não vai parar de fumar, então você não vai tratar comigo. Ou você não vai reverter o diabetes, você não vai tratar comigo. Você não vai fazer ginástica, você não vai tratar comigo. Eu não sei, tem alguma coisa. Então, às vezes o paciente se sente órfão e eu tento apoiar. Agora, se o paciente quer continuar comendo um monte de trigo e continuar tendo crise de verticulite, o problema é dele. Mas pelo menos ele precisava ter uma orientação. E aí o que eu sinto falta é isso, né? Tanto que às vezes os De pacientes falam para mim, deixá-los conscientes para isso, né? Eu sim, tenho esse conscientes. mesmo sentimento também. Eu trato muito tireoide, né, dos pacientes. E eu falo, gente, hoje em dia a gente tá vivendo numa pandemia de hipotireoidismo. Eu consegui reverter meus nódulos, que eu tinha nódulo Thyroides 4, que foi por isso que eu comecei a fazer a carnívora Legal, e todo o legal. protocolo de suplementação. E chega muita. Gente, eu falei, eu sabia que tinha muita gente, mas eu não imaginava que era essa quantidade de gente, todos De os dias, tiroide? com um pé, com um nódulo. Ah, é todo mundo. Todo mundo. E aí, doutor É, Dari, eu falo isso muito com as pessoas que chegam, que entram em contato comigo. Eu falo assim: pelo menos agora você sabe que tem uma alternativa. Porque o protocolo que tem, né, de guideline aí vamos acompanhar. Só que acompanhar não trata. E a não, é pessoa continua, só. igual você falou, com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, e aí de um nódulo vira dois, dois vira três, de RADS 1 vai dois, três, quatro. Aí a pessoa tem que fazer punção, dá num determinado médico, vamos tirar a tireoide. Aí às vezes a pessoa chega e já tirou a tireoide. Então aí já não tem mais o que fazer e vai Não. estar com interferência em todo o metabolismo. Então, pelo menos, ela já está ciente que existe dieta que pode auxiliar, suplementação que pode auxiliar nessa questão, assim como nas questões gástricas também. Eu também tenho essa mesma sensação. E uma coisa que você comentou, doutor Dari, sobre estatinas. Como que. Acho que o maior medo de todo mundo é: meu Deus, meu colesterol tá muito alto, LDL, HDL, e todo mundo na minha casa tá falando que eu vou. É aquilo, igual você falou com seu cunhado lá, quando ele te perguntou a primeira vez sobre a dieta cetogênica, né? Vai ter um infarto, né? Vai Uhum. entupir todas as artérias. Que você pode dizer para as pessoas em relação a isso, né? Porque numa dieta, numa estratégia cetogênica, mesmo que não seja na carnívora, o foco é aumentar, de fato, o consumo de gordura saturada. Tanto que eu brinco muito, eu falo, gente, não é dieta carnívora, é dieta gordívora. Tem que comer muita gordura para, né, para todas as questões de saciedade. Como que É. você pode trazer esse tema para nós? Poxa vida, eu acho que eu começaria falando assim:
eu acho que tem 3 coisas que foram fundamentais, estou minimizando bastante, para a evolução da nossa espécie. Uma delas foi o próprio fogo. A gente não teria conseguido migrar tudo para o lugar que a gente foi, ninguém ia para o Polo Norte se não tivesse fogo. Agora, o fogo permitiu com que a gente comesse e retirasse nutrientes de uma forma muito mais fácil e versátil de tudo que você quiser imaginar. Então, basta comer um arroz cozido e cru, uma batata crua e cozida, e inclusive uma carne crua e cozida. A outra coisa foi carne, caçar, ter carne. Mas antes disso tudo, foi acesso à gordura. A gente acabava comendo o resto de outros predadores, e o que eles não conseguiam comer era basicamente tutano e cérebro. Então, é o que a gente comia. Quebrava osso, comia, e isso começou com a nossa evolução. E é muito esquisito você imaginar que um alimento que nos tornou o que nós somos possa agir tão contrário à nossa biologia, de agir de uma forma tão contrária, né? Para mim, veja, é a mesma coisa que falar, olha, comer, sei lá, bambu faz mal para panda, ou comer formiga faz mal para tamanduá. A gente descobriu num estudo aí com tamanduás. É uma bobagem total. Então, assim, você comer gordura de verdade, eu estou falando assim, a gordura da picanha, a gordura do salmão, a gordura, sei lá, é gordura natural que a gente estava acostumado. Isso aí não é uma coisa que me preocupa. A gente pode entrar em detalhes, em firulas, né? Então, tipo, o porco é muito alimentado com soja, então ele vai ter um pouco mais de ômega 6 porque ele é monogástrico. Tá bom, dá para a gente entrar nesse nível, um nível que não acaba mais. Então, o boi é do pasto, não é do pasto, e aí vai. Mas, de qualquer forma, gordura por si só, a gordura natural dos alimentos, não é uma coisa que eu temo mais, não, de forma alguma. Eu temo a gordura da refinaria. E é curioso, porque em algumas pessoas a gordura saturada pode levar realmente o LDL, mas eu vejo nessa balança muito mais a retirada dos carboidratos do que a inclusão da gordura. Tanto é que a pessoa pode até continuar comendo a mesma quantidade de gramas de gordura saturada, ela pode medir isso, se ela quiser fazer a experiência. Coloca mais carboidrato, o LDL cai. E tem todo sentido, porque, poxa, se você está sendo movido à gordura, você vai precisar de mais gordura circulando, principalmente na forma de lipoproteínas, porque você não tem como diluir muito aminoácido, ácido graxo livre no sangue, né, que são as gordurinhas circulantes. Não tem. Então acaba indo no submarino deles. E nessa situação em que sobe muito o LDL, se cria essa dúvida, e é uma dúvida pertinente, porque você tem doenças homozigóticas, heterozigóticas de hipercolesterolemia familiar, em que algumas pessoas têm aumento de risco cardíaco de uma forma expressiva. Então você vê criança que não é obesa, que não é diabética, que não fuma, infartando com 10 anos de idade porque tem um LDL muito alto. Mas é uma situação bem diferente, porque ela tem uma doença que acaba deixando o LDL circulando muito tempo, ficando oxidado, não consegue captar. É uma doença. Quando você está fazendo uma dieta apropriada para a sua espécie, a gente está fazendo uma situação fisiológica. Então, aí é uma situação diferente. Eu até entendo que possa ser questionado se um LDL muito alto, no longo prazo, seria o ideal do ponto de vista cardiovascular. Eu acho que pode ser questionado. O que eu acho que não pode ser feito é não deixar a gente questionar isso. Porque a enorme maioria dos estudos que se tem hoje em dia são de pessoas que não são saudáveis, com um perfil de lipoproteínas que acaba contribuindo com alguma coisa cardiovascular. Então, é aquela história, no último estudo que fizeram nos Estados Unidos, que eles mediram, se não me engano, era cintura, diabetes, né, glicemia, pressão, eu não lembro quais eram os parâmetros, mas pô, eles mediram alguns parâmetros bestas. Você tem pressão alta, você é pré-diabético, você é obeso, sei lá, não é nada disso, tá bom. Restou 4% da população americana. Então, os estudos que são feitos com esses 96%. E será que num contexto de uma pessoa que se alimenta bem, que é saudável, que não fuma, o LDL alto ia ter o mesmo impacto que um LDL alto naquele cara todo podrão?
Então, tem várias coisas para se questionar. Uma delas é que todos os estudos que eu li, não foram poucos, em que os autores tentaram dar peso às coisas, um LDL alto, quanto que é ruim, um triglicérides alto, uma insulina alta, um cigarro, uma pressão alta. Nesses estudos que comparam fatores isoladamente, que é difícil na realidade, mas tudo bem, o LDL nunca é o fator mais importante. É sempre resistência à insulina e inflamação. Né? Então, é aquela história. Eu lembro um tempo atrás, eu ouço o podcast Peter Attia há muito tempo, e perguntaram para ele, né, eles discutindo, pô, por que tem quem tem cigarro, quem fuma, tem mais aterosclerose? E eles não conseguiam, naquela época, entender por quê. Porque o cigarro não muda o LDL. Se o cigarro não muda o LDL, e peraí, como que a pessoa fica com aterosclerose? E a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Você está fazendo uma série de lesões endoteliais que vão levar a uma cascata de coagulação, que vão aumentar a inflamação, migração de células, lipoproteínas, se você quiser. Então, eu acho que o pessoal é muito simplista. O que me deixa mais frustrado no assunto do colesterol são duas coisas. Primeiro, não se pode questionar. Quando você não questiona uma coisa, a gente sai de ciência e entra em religião. E a outra coisa é que se os tratamentos para baixar o LDL fossem tão efetivos quanto alguns rogam, a gente não estava discutindo nada. Porque ia ser uma coisa tão óbvia. Veja, penicilina, quando foi lançada, era uma coisa assim: você pegava 10 ratos com infecção, dava penicilina para os 10, não morria nenhum. Aí você deixava 10 com infecção sem penicilina, morriam todos, ou 9. Aí você fala, meu, isso funciona. Agora, quando você pega 1.000 pessoas e em vez de infartar 3, infarta 2, sei lá, você fala, pô, tá, não é um blockbuster. Sabe, se fosse uma coisa, olha, eu tô tomando simvastatina e eu tô rosuvastatina, o que você quiser, e eu tô imune ao infarto, não ia ter discussão. A gente fala, tá bom, não interessa se subiu o colesterol, se baixou o colesterol, se o remédio evita o infarto, acabou a discussão. Só que o infarto continua sendo a primeira causa de morte. E boa parte das pessoas que infartam não tem colesterol alterado ou tem o colesterol normal às custas de estatina e mesmo assim infarta. Então, no mínimo, eu ficaria frustrado com o tratamento só com colesterol. Eu digo isso porque, assim, um dos motivos que me levou a ser cirurgião é que cirurgião resolve. A gente resolve. Então, você chega com o apêndice perfurado, a gente tira o apêndice. Você chega com a vesícula explorada, a gente tira a vesícula. Você está com câncer, a gente tira o câncer. Ele pode voltar, mas a gente resolve. É diferente daquele cara que está com uma artrite reumatoide e fica tomando remédio para dor pro resto da vida. Agora não, ele entra numa carnívora, faz não sei o quê, acaba até melhorando, a maioria das vezes. Mas não resolve, né? E o colesterol é a mesma coisa. Se fosse um remédio que você falasse, olha, eu dei o remédio, pronto, a partir de agora você não vai ter nem derrame nem infarto, vai morrer de outra coisa. Puxa, eu ia ser o maior defensor dos remédios. Mas como eu vejo que isso não ocorre, fica todo mundo querendo medir o colesterol cada vez mais cedo e tratar ele de uma forma cada vez mais agressiva. E é curioso, porque a última meta-análise que saiu disso, ela fez uma coisa que eu falei, pô, que legal. Mesmo que os estudos sejam enviesados, esquece, vamos supor que todo mundo é honesto. Essa meta-análise, eles pegaram todos os estudos que tinham naquela época de remédios para baixar colesterol, ezetimibe, estatina, PCSK9, blá, blá, blá. E o que eles queriam saber é se baixar mais ou menos LDL ajudava mais ou menos. A conclusão do estudo é que não ajuda mais. E o que me deixou mais abismado é que juntando todos os pacientes de todos os trials, dava um número absurdo, tipo 300 mil pacientes. E quanto que foi a mortalidade que caiu com a estatina? Praticamente nada, 1%. Um remédio que diminui a mortalidade em 1%. E eu digo isso porque todos os estudos eles falam assim, ó, esse estudo não teve poder para mostrar mortalidade. Então a mortalidade não reduziu, mas é porque o estudo não teve poder. Tá bom, então vamos somar todos os estudos, fazer uma meta-análise. E essa meta-análise mostrou que não tinha poder mesmo, ficou a mesma coisa. Então, quando a gente vê isso, no mínimo,
a gente tem que falar, puxa, estou frustrado com esse tratamento, tem que fazer alguma coisa a mais. E aí me fico com o coração partido, porque se o paciente fala, olha, eu estou com colesterol alto, eu quero tomar um remédio. Tá bom, toma. Se você ficar bem, ótimo. Mas escuta, vai fazer ginástica, vai tomar sol, vai comer direito, emagrece, resolve a síndrome metabólica, melhora a sua inflamação. Só para dar um exemplo bobinho, eu não lembro a referência para te passar agora, mas eu lembro um estudo que ele analisou o aumento de infartos, o aumento de risco de infarto em uma população específica que tinha o mesmo LDL do resto da população. Enquanto o LDL ruim aumentava em 20%, 40% infarto, essa doença aumentava em 5.500% infarto. E ela não mudava o LDL. E essa doença era lúpus sistêmico. Por quê? Porque você tem vasculite, você tem inflamação. Então, a gente tem que sair um pouco dessa mesmice, sabe? Eu não sou um cara que acha que colesterol não tem nenhum problema. Talvez o colesterol de 700 seja pior que o de 1,300. Faz sentido. Se você imaginar, o sódio tem uma curva assim, o potássio tem uma curva, a glicemia tem uma curva assim, hipoglicemia, hiperglicemia, euglicemia, cetose, tudo. O colesterol deve ter. Mas o problema é que eu vejo que o pessoal cada vez puxa os valores para menor, o que torna cada vez mais as pessoas doentes, necessitando medicações. E aí eu tenho um monte de amigo cardiologista, eles, o cara, o tempo inteiro ele vive naquilo e ele vai no congresso que é pago pela estatina e vai só os professores que vão falar a favor da estatina, vai mostrar só os dados positivos. Vou te dar um exemplo, só para a gente muda de exemplo. Tem um cara que eu respeito muito nesse assunto, que é o Ricardo, já fiz live com ele. Nós dois somos corintianos, embora nem sei quem é o time do Corinthians. Nós dois gostamos da Itália. Nós dois fizemos low carb melhorando nossa saúde. A gente tem uma série de coisas em comum. Mas ele acha que o colesterol é número de partícula, pronto, acabou, é a coisa mais importante do mundo. Isso é uma coisa que eu discordo dele. E os dois têm argumentos pró e contra, né? Mas eu lembro que teve um artigo que a gente ficou meio, um fazia um post de um, outro fazia do mesmo post e tal. Só para você ter ideia, era um artigo que estava querendo mostrar que o LDL abaixo de 50 era melhor do que o LDL abaixo de 70. Tá bom. E aí teria diminuído em 30% eventos cardiovasculares. Beleza, só que tem uma tabela nesse mesmo estudo que mostra que por ano houve um aumento de 16% de diabetes. Cada ano aumentou mais 16% de diabetes nos pacientes que estavam com esses remédios. Para mim, diabetes é o principal fator de risco cardiovascular. Ele pode não atacar agora, mas vai atacar no futuro. Tanto é que os próprios cardiologistas têm diabetes, já mete remédio de colesterol, não interessa o valor. E ele não deu bola para isso. Eu fiquei abismado. Eu falei, peraí. Se você imaginar que esses pacientes, eles fazem parte de um estudo prospectivo randomizado, eles estão sendo acompanhados por cardiologistas. Eu espero que o cardiologista esteja enchendo o saco do paciente. Não fuma, não exagera na comida, não fica comendo açúcar, dorme direito, controla estresse. Mesmo assim, com essa orientação, eles aumentam 16% ao ano de diabetes? Se eu tivesse um paciente meu que aumenta 16% ao ano de diabetes, eu ia me matar. Eu ia falar, eu sou um médico muito ruim. Mas, bom, exatamente. acho que deu para dar Exatamente. uma... Que interessante. Eu acho muito interessante trazer isso, porque, de fato, e algo que eu sempre discuto muito até com os pacientes será que até mesmo a forma com o que o laboratório ou os métodos de análises, que eu imagino que às vezes isso a gente vai conseguir melhorando também com o tempo, com tecnologias novas que podem aparecer, né? E às vezes a gente acha, olha, gente, de fato, né? Um colesterol mais alto pode ter relação com uma vida mais longeva, você pode ter mais longevidade, você pode ter mais qualidade de vida, melhorar a produção hormonal, diminuir declínio cognitivo, porque cérebro é gordura. E quanto mais fat-free a dieta, pelo menos o que eu vejo na prática clínica, o declínio cognitivo está mais arriscado. Não, e o problema é assim, quando você entra nesse assunto, eles falam que existe uma casualidade reversa. Então, o que é isso? Quando você analisa os níveis de colesterol em populações que não tomavam nenhum remédio, e tem vários estudos desses na literatura,
Você vai ver um J, né? Em geral, quando o colesterol é muito baixo, morre mais. Aí ele vai aumentando, morre menos, e quando ele começa a subir, morre um pouquinho mais. O colesterol baixo morre sempre mais do que o colesterol alto. Esse nadir da curva varia muito de estudo para estudo, mas aqui embaixo costuma ser 240, 260 de colesterol total. Aqui 100, 120, e aqui já começa 300, 400, por aí. Isso é uma população normal, não é quem faz low carb nem nada. Mas o que é curioso é exatamente o que você falou. Quando você vai ver do que morre esse cara, do que morre esse cara. Você tem morte cardiovascular aqui no colesterol mais alto, mas você também tem morte cardiovascular aqui no colesterol mais baixo. Agora, o que chama atenção é que o colesterol mais alto tem muito menos morte por demência, por câncer e por infecção. E quando você pega populações longevas, eu lembro um estudo que foi muito engraçado. Eles pegaram mulheres com mais de 90 anos. Você tem mais de 90 anos? Vem aqui, vamos medir seu colesterol. É só isso que fizeram. E a surpresa deles é essa. Peraí, tá todo mundo com colesterol alto. As que chegaram lá têm colesterol mais alto. Então tem vários estudos mostrando isso. O Amores é a mesma coisa. O Amores é um estudo em que eles se mediram e 20 anos depois eles foram ver quem tinha morrido ou não. Então não dá para você falar que o cara morreu porque ele estava com colesterol baixo, porque ele estava com câncer e o câncer baixou o colesterol. 20 anos antes eles já viram que quem tinha menos resistência à insulina, tudo bem que eles não mediram isso, mas eles mediram glicemia, ácido úrico, gama GT, TGO. São exames que a gente sabe que quando o cara não está bem, eles pioram. Quem tinha esses exames ruins e quem tinha um colesterol ruim, porque era mais alto, veja, o mais alto viveu mais o colesterol, o mais alto dessas coisas de síndrome metabólica morreu mais cedo. Então, o assunto não é tão simples quanto parece. Eu até entendo que talvez em alguém que sobe demais, o colesterol é um fator muito pequenininho, mas multiplicado por um número maior possa ser pior. É uma hipótese. E eu adoraria saber essa hipótese. Mas, por enquanto, até hoje, os únicos 2 estudos que a gente tem sobre isso mostram que não há uma piora nesses pacientes. Sabe? Aí o pessoal começa, não, mas o estudo é mentiroso. Poxa vida, eu conheço as pessoas que fizeram estudo e eu acho que é muito mais fácil a indústria farmacêutica ser mentirosa do que eles. Eu vou te dar um exemplo, assim, só para você ver como é complicado. Eu lembro quando o Fourier saiu. O Fourier é um estudo do primeiro PCSK9 lá no New England. O que é isso? É um remédio injetável que ele baixa muito o LDL. Baixa muito mesmo, assim, sabe? A estatina baixava até aqui, ele baixava mais um tantão. E o maior gráfico do estudo até mostrando o tamanho da baixada, né? Porque o cardiologista olha, nossa, o LDL foi lá pro chão, que beleza. Só que aí você vai ver, a redução de infarto foi muito pequena, 30% de risco relativo por aí, mas morreu mais no grupo do remédio do que no outro grupo. Não foi uma diferença estatisticamente significante, mas morreu mais. E aí vem o que me preocupa. Esse estudo foi terminado antes do tempo. Por Então, quê, né? eu não vou falar que foi isso que aconteceu, mas se coloca no meu lugar. Vamos supor que você é o médico que está conduzindo esse estudo. Você está recebendo uma boa grana de quem produz o remédio e depois você vai publicar o estudo. E de repente você começa a ver, morreu um aqui no placebo, morreu no remédio. De repente morreu 2 no remédio. De repente morreu 3. De repente morreu 4. Eu pararia o estudo. Ia falar, ó, já diminuiu o infarto, já tá bom. Quer dizer, eu não ia fazer isso, mas eu acho que o cara que estava lá talvez tenha feito. Existe essa suspeita. Então, eu não sei, eu virei um cético Tem um nessas livro, coisas. não sei se você já leu, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, fala exatamente isso. Que os Esse eu estudos não são li. Eu já li alguns similares, mas bem tem vários interessante. exemplos. Recomendo a todos que leiam. Vai abrir muita cabeça assim sobre a questão dos medicamentos. E ele fala exatamente isso lá. O cara ele era um bambambam, né? A pessoa que escreveu trabalhou em vários laboratórios. E ele fala assim, os estudos são interrompidos quando não vai sugerir o que o medicamento quer provar. Então, eles têm uma tendência a parar, ó, aqui deu efeito, para. Ah, Depois.
E a gente tem dados históricos sobre isso, né? Tanto que lá fala até daqueles medicamentos que no passado traziam má formação para os bebês, mas na época sim. era seguro. E aí só vai saber Vários. anos-luz. Depois. Não, tem muita influência. Quer ver uma coisa engraçada, assim? Não é bobinha, mas você vê como existe essa influência. Um dos remédios que eu mais utilizo em pós-operatório é uma bênção para ajudar na recuperação, é dipirona, Novalgina. Novalgina para tirar a dor é fantástico. Estados Unidos não usa Novalgina. Eles falam que é porque dá aplasia de medula. Pô, a Europa inteira usa, o Brasil inteiro usa, não tem nada de aplasia de medula, é uma raridade extrema. E aí o que os caras usam no lugar? Tilenol, que não adianta porcaria nenhuma para tirar a dor, é muito fraco, e opioide. E aí eles têm a maior epidemia lá de viciados em fentanil, morfina, caramba. Aí você fala, pô, por que até hoje não usa dipirona? É porque não é americana. É a mesma coisa com cloranfenicol, que era italiano, que é um antibiótico que era muito interessante e não usava, não conseguia usar. Então, existe muito isso na nossa parte. E a gente vê em tudo. Ó, eu já fui para um congresso, agradeço, não mudei minha conduta por causa disso, mas vou te falar que muda um pouquinho sem você perceber. Eu lembro que eu fui no Congresso Europeu de Gastro, é, pago por uma firma de biológico. E eu não ficava passando biológico sem necessidade, mas quando eu tinha vontade de passar, era o primeiro que vinha na minha cabeça. Você acha que eles são bobinhos? Eles sabem que vai acontecer isso com a cabeça do médico. Então, realmente é muito complicado. Eu acho que precisa cair a ficha para perceber. Gente, a medicina virou uma coisa comercial. Então, você sabe que hoje, por uma coincidência, eu estava assistindo, não acabei de assistir, aquele documentário, The Cholesterol Code, né? Estava assistindo, mas é muito interessante que o cara chega e fala: olha, eu quero estudar essa população que tem o LDL muito alto, mas é saudável. E o médico fala para ele: mas você não vai conseguir, porque não tem verba, não tem nenhuma empresa farmacêutica para poder pagar. E aí, no final, ele junta lá, faz uma vaquinha, né? E consegue fazer. Mas é isso. Você vai ter. E aí, imagina a quantidade de estudos que foram negativos e que, vou dar um exemplo. O Henrique Altran, a tese de doutorado dele, ou mestrado, acho que é mestrado, ele queria ver impacto de probiótico no leaky gut, né? No intestino permeável. Então ele fez um jeito para medir o leaky gut e pegou o patrocínio de uma empresa de probióticos. Ela dava para os pacientes probiótico versus placebo para ver. Conclusão do trabalho é que o probiótico não mudou em porcaria nenhuma. Você acha que os caras querem que ele publique isso? Você acha que os caras ficaram felizes e agora querem fazer uma parceria com ele para ele trabalhar para eles? Não querem, entendeu? E é complicado. A medicina é assim, a gente está lá dentro, tem muita coisa legal que funciona, que ajuda o paciente, mas tem muita coisa que você vê que, infelizmente, não é assim, né? Não contribui tanto, né? E uma pergunta, doutor Dário: a dieta animal-based, né, dieta cetogênica, carnívora, que nós estamos aqui tanto falando, você acha que ela tem um efeito parecido ou similar às canetinhas, a GLP-1 e Ah, agonista? olha, as canetinhas elas foram revolucionárias, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, por exemplo, para melhorar risco cardíaco, vai dar de 10 a 0 em estatina. Mas por quê? Não é porque tem um efeito no LDL, é porque o cara emagrece e tal. Para de comer, né? Não tem fome. Para de comer. Para de Mas se escuta, inflamar. há muito tempo aprendi que não existe almoço grátis. Então, por mais que você compre uma versão genérica e gaste menos dinheiro, porque até tempo atrás você ia ficar pobre se você resolvesse usar qualquer uma delas, eu acho que as pessoas fazem uma série de erros. Então, como sempre, é remédio. Veja, antibiótico é bom? É bom, mas então por que a gente não toma agora? Porque nenhum de nós dois está com uma infecção bacteriana. Se eu tiver uma infecção bacteriana, eu vou tomar. Então, o que eu vejo particularmente? Eu acho que nós, em breve, nos transformaremos no Geraldão. Eu não sei se você lembra do Geraldão, se não me engano, era um personagem do Angeli ou do Glauco, sei lá, um cartunista.
mas era um cara que ficava andando cheio de injeção espetada na cabeça dele. Ele era droga, né, no caso, mas agora a gente está falando porque os caras estão inventando GLP-1, GIP, glucagon, estão inventando, estão moléculas que interagem com esses hormônios. Miostatina. Então, daqui a pouco você vai tomar uma injeção para você ficar sem fome, uma injeção para você ficar musculoso, uma injeção para não sei o quê, para aumentar o osso. É uma maluquice. O que a gente pode falar? Existem algumas doenças que têm aumentado pelo uso das canetinhas, mas eu acho que é pelo uso também inadequado. Porque o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é que a pessoa engordou comendo arroz, feijão, macarrão, salada e peito de frango. Aí ela resolve emagrecer e passar fome, não adianta nada, nunca dá certo. Aí ela usa a canetinha. Aí a canetinha, ela deixa o estômago mais paradão, com isso você come menos e se sente saciado mais cedo, e ela come menos daquilo que ela comia. Esse é o primeiro erro. Então, se ela comia como fonte proteica um único bifinho de frango, e agora ela come o prato igualzinho, frango, arroz, feijão, salada, macarrão, só que de um tamanho menor, bom, ela está se agredindo menos, só que ela também está comendo muito menos proteína. E isso vai ter um preço. No curto prazo, tudo bem, mas no longo prazo vai dar osteoporose, vai dar sarcopenia, vai dar um monte de problema. A outra coisa é que eu até acho que assim, poxa, vamos supor que você é um viciado em carboidrato. Essas canetinhas, assim como a dieta cetogênica, ajudam muito nessas compulsões. Se a pessoa usa a canetinha como uma ajuda para que ela mude de hábito, aí tudo bem, pode ser um start. Pô, eu morro de vontade de comer pão, comer doce, com a canetinha eu tenho menos vontade. Tá bom, mas não fica comendo arroz, feijão e aveia. Vai comer mais proteína. É isso que ela tem que servir como start para a pessoa mudar. Senão ela diminui muito a quantidade de proteína, gasta um dinheirão e depois que ela para com a canetinha, ela ganha um monte de massa gorda de novo e não resolve o problema dela. Um dos exemplos disso, clássico também, não é só proteína, é gordura. As pessoas deixam de comer gordura, deixam de comer proteína, fazem cálculo na vesícula. Estou cansado de operar cálculo na vesícula nesses pacientes. A cirurgia bariátrica diminuiu bastante com essas canetinhas. E se você for pensar, eu sempre achei cirurgia bariátrica uma coisa grotesca, eu não faço, mas existem pessoas que se beneficiam, não tenho a menor dúvida. Mas quando você para fazer uma análise filosófica e fala, peraí, é mais fácil para o paciente aceitar cortar o estômago do que cortar carboidrato, é uma coisa que você tem que pensar, é um vício, então, não tem outra justificativa. Agora, tem gente que vai precisar porque não consegue de outro jeito, tá bom, faz, mas ela foi banalizada. E agora as canetinhas também foram banalizadas. A enorme maioria dos meus amigos, não vou falar maioria, mas eu não fico perguntando, mas você vê pessoas que sempre foram gordinhas e agora estão magras. Todos estão usando canetinha, né? Então, tudo bem, usa, vai ser melhor ser magro do que ser obeso, mas tem que pensar que não existe almoço grátis, tem que mudar de hábito. Uma hora vai surgir algum probleminha nisso, a gente não sabe, não tem estudo de longo prazo. Então, acho que tem que ser uma ajuda quando precisa. Tá? E, claro, mudar a dieta. Você sabe que eu fui num congresso uma vez, não é bem um congresso, porque não é tão grande, um simpósio, vai? E num simpósio de cirurgia bariátrica, e foi muito engraçado, porque eu fui falar de um problema que muitos pacientes enfrentavam com a bariátrica, que era o reganho, né? Então a pessoa faz a bariátrica, emagrece, emagrece, mas ela continua fazendo a mesma coisa, uma hora ela começa a engordar tudo de novo. E aí eu fui falar da importância do jejum e da dieta com mais proteína, não chamei de carnívora, para ajudar no reganho. E as nutricionistas ficavam doidas, porque como que você vai mandar o paciente não comer aveia, salada, legumes, né? E eu falava, poxa, gente, o estômago do cara é desse tamanho. Vai O que encher de cai lá fibra. dentro tem que ser ouro. Não é para ser carboidrato refinado com fibra, sabe? Então é um mundo difícil. Mas, de qualquer Exatamente. forma, eu colocaria assim, eu acho que a canetinha, ela veio para ficar, porque ela é efetiva, ela ajudou um monte de gente que emagrecia. Você vê que endocrinologista era uma profissão que não funcionava, porque
Você mandava o cara contar caloria, né? Comer menos e ninguém Não emagrecia. funciona. Uhum. Agora o cara dá uma canetinha e o paciente emagrece. Mas tem todos esses detalhes. Ah, uma outra coisa esquisita. Você vê que aí eu acho que é o dedinho da indústria farmacêutica. O que eu aprendi como médico? Você tem pressão alta? Vou te dar um remédio. Mas eu vou dar a mínima dose efetiva para que sua pressão melhore. Você tem uma infecção? Eu vou te dar um antibiótico, mas eu vou dar o mínimo de tempo possível para você ficar bom. Você é obeso, vou te dar uma canetinha. E ó, eu vou subindo a dose, vai começar com 2,5, depois eu vou dar 5, depois eu vou dar 7,5, depois eu vou dar. E o máximo que você conseguir é o ideal. E aí fica todo mundo lá com o cocô preso, vomitando, desesperado. E, bom, Um monte de aí eu já sintoma peguei e efeitos complicações. colaterais, né? É Nossa, delicado. eu E peguei. algo. E eu também vejo isso como um lamento, igual você comentou, das pessoas que às vezes não sabem que podem se beneficiar da parte da dieta cetogênica, também nesse quesito, porque eu percebo que faz um efeito de. Né, a dieta cetogênica faz tudo isso que a canetinha faz sem efeito colateral, que é deixar a pessoa sem compulsão, apetite, porque não vai sentir tanta fome, porque aumenta a produção, né, de GIP e GLP-1 quando a gente come mais gorduras, vai melhorar a saciedade, vai melhorar a pele, colágeno. Então, são inúmeros benefícios, né, se a pessoa Isso eu tiver acho que é uma vantagem muito maior da dieta cetogênica e carnívora do que a canetinha. total. Porque você vê, outro dia eu estava vendo até o Bomeni, é da USP também, o Bomeni, ele estava falando do problema de fazer jejum intermitente e usar canetinha. Eu entendi o que ele quis dizer, não era uma crítica ao jejum, mas ele falou: ó, você já não está comendo nada e ainda está fazendo jejum, você precisa pôr algum nutriente aí para dentro. E aí ficam aquelas pessoas com aquela cara chupada, envelhece pra caramba, a pele fica péssima. Então, não tem jeito. Agora, por que tudo isso? Porque as pessoas acham esquisita uma dieta cetogênica, carnívora, low carb, até eles acham esquisito. Então, se eles não achassem esquisito, eles teriam já experimentado e já eles teriam falado: caramba, não é que a fome vai embora? Não é que eu não preciso comer tanto? Não é que eu estou emagrecendo mesmo comendo bastante? É uma pena, mas fazer o quê? Você sabe que assim, eu estava pensando outro dia, o meu pai, ele é um glutão. E eu, de certa forma, sou um glutão também. Mas eu sou um glutão mais controlado do que ele, né? E eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, a minha avó, ela passou fome na Primeira Guerra Mundial. Ela ficou em campo de concentração, ela só podia comer sopa de nabo durante vários anos. Será que isso não agiu de uma forma epigenética no meu pai, para ele ser tão glutão? E o meu pai também. Meu pai viveu a pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ele estava na Itália. A única coisa que ele podia comer era polenta. Eles tinham, de vez em quando, comiam um ovo, eles tinham um porco escondido dentro de casa para ninguém roubar, porque eles iam comer aquele porco, mas só podia comer polenta, passou muita fome. Eu falei, cara, eu acho que ele também passou uma epigenética ruim para mim. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo? Hoje, o que eu jantei? Eu jantei um short rib desse tamanho, gorduroso, devia ter umas 700 gramas de carne, uns 700 gramas. Tô aqui, ó. Não tô gordo, não tô arrotando, não tô com refluxo, né? Então é isso que é legal, é você falar, puxa, outra coisa que eu gosto, ó, até uma história interessante. Uma amiga minha, da minha equipe de cirurgia, estava contando, né, que o marido dela começou a tomar um Monjaro e ele estava bravo, porque ele chegou em casa, ele queria comer, mas não tinha fome. Ele falava, eu quero comer, essa porcaria tira minha fome, eu queria comer, né? Não sei o quê. E eu estava fazendo um paralelo, eu falei, comigo ao contrário. Eu chego em casa, é o horário, tanto você perguntou do jejum da sardinha, eu chego em casa e eu falei, meu, é o horário que eu vou pegar, fazer um bifão, vai ser gostoso, sabe? Claro, a pessoa pode até falar, pô, mas você vai comer um bife antes, é caro. Tá, mas que seja, você faz uma carne moída, gostosa, come lá 1 quilo daquele negócio, vai ficar saciado. Uma boa, vou me divertir. E o outro lá reclamando que não podia comer, que não estava com apetite, né? Então isso na dieta carnívora também eu acho que é uma coisa fantástica. Muito bom, maravilhoso. E não sei se você atende crianças, essas questões assim, ou se alguma paciente sua já chegou a te perguntar nessa questão, né, de introdução alimentar de bebês, assim, nessa visão, né, da dieta mais ancestral, de dar caldo de ossos,
para, né, para crianças nessa fase de introdução alimentar? É. Ou Uhum. papinha? Nem aquela papinha lá que a gente sabe do clássico, arroz com feijão, frutinha amassada. O que você É, vê assim então, dessas estratégias? eu não atendo criança, assim, eu não faço uma orientação nutricional disso, passo a bola para alguma nutricionista, mas eu entendo o que você está falando, porque é essa coisa, as pessoas acham que comida de nenê é papinha, comida de nenê é mamar, e quando começa a introduzir alimento é comida de verdade. E eu vejo uma coisa paralela, assim, que é o seguinte, eu tenho cachorro, né? E o que eu dou para o meu cachorro comer? Né? E as pessoas ficavam abismadas. Inclusive, eu tenho amigos que são veterinários e falam: Mas você não dá ração para o seu cachorro? Eu falo: Meu, não, nem ferrando. E meu cachorro vai comer carne com osso, com carcaça, vai comer um pouco de órgão. É isso. Então, assim, as pessoas realmente estão tão, sei lá, fora do que seria o ideal, a realidade, né? A realidade está tão esquisita que eles começam a ficar com essas dúvidas que você falou. A mesma coisa, vindo para o adulto, eu tenho uma amiga, ela é uma excelente cardiologista, ela é ferrada, mas é impressionante como ela tem muito mais medo de comer uma sobrecoxa com a pele do que comer uma traquinas, Como sabe? pode, né? Tá igual o Isso eu acho paciente que muito pergunta: doido. Nossa, mas eu posso tomar cúrcuma todo dia? Não faz mal? Eu falo: Engraçado, né? Bebe cerveja todo dia, não quer saber se faz mal. Agora, se vai tomar ômega 3 todo dia, se vai fazer mal? É uma inversão de valores. E fica aquela coisa, né? O fígado tem toxina, a carne tem gordura saturada, o peixe tem microplástico e metal pesado. E tudo bem, até entendo esse lado, mas espera aí, né? Quer dizer que a bolacha traquinas tem os melhores ingredientes do mundo selecionados lá do Tibete? Não é assim. A gente sabe que não é. Então, o pessoal tem que cair na real. E o mais legal é que quando você faz uma estratégia adequada para a sua espécie, a gente está falando de nós no caso agora, você sente o resultado rápido. As pessoas sentem, sabe? E aí fica às vezes umas consultas meio imbecis. Eu lembro hoje mesmo, atendi uma paciente, eu operei ela de hérnias. Estou tentando lembrar por que ela foi, atendi um monte de gente. Mas eu sei, ela estava reclamando também, cocô preso, refluxo. E ela falou assim: Doutor, você sabe que teve uma época que eu tirei o glúten, tirei não sei mais o que, comecei a comer eu fiquei até 16 horas sem comer e tal, e eu não estava tendo refluxo. Falei: Como é que estava o teu cocô? Também estava melhor. Aí você fica naquele silêncio assim, tipo, e agora? Você já sacou qual é que você tem que fazer, sabe? Não é tomar o remédio para o cocô, tomar o remédio para o estômago e tomar o remédio para a esteatose. É volta a fazer o que você fez já que deu certo, que resolve, né? E o efeito é rápido, isso que as pessoas não sacam, né? Você É sabe, ó, porque eles só uma estão outra esperando coisa. uma pílula milagrosa, né? Eles estão, isso é uma. Eu já tive paciente que eu fiquei sabendo que reclamou de mim porque foi no meu consultório e falou: Ó, não gostei dele. Mas por que não? Porque ele não me deu nenhum remédio. Eu falei: Olha, se precisasse eu daria remédio. Mas não precisava, era só ele mudar aquilo que eu falei que ele não ia precisar do remédio. Então as pessoas estão atrás de uma pílula. E ao mesmo tempo, você sabe que eu lembrei de um estudo, falando, foi um estudo do Ozempic, não foi do Monjaro, foi lá no começo. Mas foi muito interessante esse estudo. Eu vou falar os números todos errados, porque eu não lembro. Mas sabe que chegou minha esposa. Mas assim, sabe o que eles fizeram? Eles compararam dois grupos. Um grupo tomou Ozempic e o outro tomou placebo. Mas o que eu achei desse estudo é que os dois grupos receberam orientações de atividade física e nutricionais. E o grupo que recebeu Ozempic, acho que conseguiu perder 18% do excesso de peso. Mas o grupo que tomou placebo perdeu 2%. E o que as pessoas ficaram falando? Ai, como o Ozempic é bom. O que eu fiquei pensando é, ai, como a dieta é ruim. Porque as dietas que eles orientaram, que é essa padrão de comer pão integral de 3 em 3 horas, mesmo com os caras passando fome, porque sabiam que estavam fazendo um estudo e não sei o quê, emagreceu 2%. Que tratamento que você dá para alguém que emagrece 2%? Então, era o tratamento tradicional.
né? Cortar gordura, cortar calorias, comer várias vezes ao dia. Então eu até entendo que o pessoal perdeu a fé na nutrição, porque a nutrição não funciona. E se a nutrição não funciona, a gente usa canetinha, a gente faz cirurgia. Agora, o que o pessoal tem que começar a abrir o olho é para os comentários embaixo dos nossos posts. Porque é o que alguém já falou, eu já ouvi alguém falando isso. Você pega esses caras que falam, tem que comer pão integral, tem que comer margarina. Tá bom, mas vê o comentário, vê se aparece alguém lá embaixo falando: olha, depois que eu comecei a comer margarina com pão integral, minha saúde melhorou. E a gente cansa de ver nos nossos comentários, né? Nossa, eu fiz carnívoro, eu fiz low carb, eu fiz qualquer porcaria dessa e melhorei. Então puxa, não dá para trabalhar mais na minha profissão sem fazer essas coisas. E ó, É e isso verdade. é um pedacinho, né? Porque quando eu peguei e falei assim, pedacinho não, pedação. Mas quando eu percebi o impacto da dieta na nossa saúde, quando é uma dieta bem feita, eu fiquei me perguntando, peraí, o que mais? O que mais que eu tenho que saber? Não só de saúde. Atividade física. Aí você vê que a atividade física que a gente aprendeu, ó, vai fazer Cooper, corre lá 3 horas, tudo errado. Aí, sei lá, sono. Ah, não, pode dar plantão pra caramba. Eu não conseguiria mais hoje dar plantão, porque eu falei, meu, o que que eu estou estragando meu sono desse jeito? Claro, se precisasse, mas mudou toda essa visão. Sol, nossa, como eu aprendi a fugir do sol com tudo quanto é jeito. E hoje a gente vê estudo até mostrando melhora do resistência à insulina, desde que você tome sol e coma direito, sabe? Então, isso abriu muito minha cabeça. E eu acho que quem ganha com isso é o paciente. A gente fica frustrado, né? Porque parece que não muda tanto as coisas, mas pelo menos a gente pode ajudar algumas pessoas que nos seguem ou que vão no consultório. Com certeza, e eu fico muito feliz e grata por ter colegas profissionais, médicos, assim como você, para a gente poder, inclusive, compartilhar pacientes, encaminhar pacientes que precisam também dessa visão. E sou muito grata. Eu oro, falo, Deus, Ah, manda mais médicos que tenham essa visão, que esteja alinhado comigo, para que eu tenha, né, diversos profissionais para encaminhar os pacientes, porque às vezes os pacientes me pedem, tá, me indica um médico, é isso, que tem que ter essa visão alinhada, porque senão, igual uma paciente minha, que já fazia carnívora, conseguiu engravidar naturalmente com a dieta carnívora, foi para um médico que tem muita fama e o médico, não, sou contra. é, Vai comer arroz, vai comer tapioca, vai comer isso, vai comer aquilo. Eu falei, sim, você tá ficando doida? Ela, não, não, não quero, não quero. joga contra, né? Eu percebo isso. É aquela história. Você fala uma coisa até convincente, mas 10 outros caras falam exatamente o oposto, o paciente fala, essa mulher é maluca. E quando a gente tem alguém que está falando na mesma linguagem, ajuda bastante o paciente, né? Agora, o que eu acho chato é que quando você começa a argumentar o porquê do que a gente faz, você vê que nossos argumentos são muito fortes. Né? E mesmo assim, a pessoa vai na quantidade, não na qualidade. Tem um monte de gente falando porcaria, então eu vou fazer a porcaria. Mas faz parte, Dami. Por isso que a gente tem que fortalecer esses laços mesmo e suportar o paciente. Né? Suportar, eu digo, dar suporte ao Sim, paciente. sim. E suportar os haters, né? As pessoas que pensam Ah, contra e que vêm militar. E estamos aqui para isso, né? Quem sabe a gente consegue abrir o olho de pelo menos um pouquinho de, né, uma parcela da população. Já estamos fazendo a nossa parte. isso é uma coisa que eu sofria bastante. Acho que hoje eu sofro um pouco menos. Mas a internet dá voz para todo mundo, né? E aí, de repente, você vê um cara que, sei lá, tem 16 anos e te xinga e nunca estudou nada, e você fala, putz, grila, se fosse cara a cara não ia ser desse jeito, né? Mas É. tudo bem, faz parte. O hater, por um lado, como dizem, ele gera engajamento, né? Tá. Sim, é bom Então, que aí os nossos seguidores e quem já teve benefício, igual você disse, vai lá e comenta, né? Olha, mas eu melhorei isso e isso. Então, contra fatos não há argumentos, né? Isso é exatamente. maravilhoso. E a gente caminhando para o final aqui desse bate-papo maravilhoso, que por mim a gente ficaria aqui até amanhã conversando. Quero saber, né? Abrir o espaço aqui para você deixar isso, né? Suas últimas considerações, se tem algo mais, e também deixar aqui os seus canais. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo de todo jeito o seu Instagram,
para todo mundo clicar e já cair direto nas suas redes sociais para te seguir. Se alguém precisar também, lá tem seus contatos de agendamento. Tem. Então, eu sou bem chucro nessas coisas, né? Mas eu vou aprendendo uns pouquinhos. Mas de qualquer forma, o Instagram é o DR Dário Birolini. E agora tem um canal do YouTube que eu não consigo dar toda a atenção que eu gostaria, que também é DR Dário Birolini. E lá tem os contatos, eu acho que assim, quem está querendo melhorar a saúde, está patinando e muitas vezes se aventurou a fazer essas dietas mais ancestrais ou com restrição de carboidrato e está tendo algum tipo de problema, seja do aparelho digestivo ou outro, dúvidas, dificuldades, ou às vezes que é só um acompanhamento para fazer exames de check-up, eu tenho feito isso, consultas regulares e online. Então é uma porta aberta aí para quem quer conversar comigo e ter esse suporte. E claro, a parceria com vocês, no sentido de que eu não fico passando cardápio para paciente, né, mas eu tento orientar basicamente o que eu acho que seria interessante naquela situação. E aí entra a nutricionista também para fazer esses ajustes mais finos que muitas vezes são necessários. E aí não dá para eu mandar para uma Nutri Margarina, né? Senão me atrapalha todo o meu tratamento. Verdade. Maravilha. Quero aproveitar mais uma vez, doutor Dário, e te agradecer. Foi maravilhoso. Gratidão por compartilhar aqui toda a sua experiência, todos os assuntos, os casos clínicos que você trouxe. Foi maravilhoso. As portas aqui estão abertas para o dia que você quiser vir conversar mais, bater papo, gravar aqui, para a gente disponibilizar para todo mundo e tentar abrir, né, os olhos da população, fazer com que as pessoas fiquem mais saudáveis. É isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns pelo seu serviço também, que eu acompanho também. Mas obrigado, boa noite a todos. Vamos agora começar o fim de semana. Isso, obrigada, gente. Ó, aproveita e compartilha com todo mundo esse conteúdo. E se tiver dúvidas, sugestões, os links estão aqui abaixo. Você pode deixar seu comentário aqui também. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.